jornada o dia de hoje. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, a cada um de vocês e expressar o nosso agradecimento à Pax Suíça Internacional pela iniciativa e a todas as outras órgãos, instituições que fazemos parte dessa rede internacional de pessoas, de instituições preocupadas pela questão do extrativismo e as violações dos direitos humanos em contra da natureza. É um dia especial também, porque o dia 22 de julho se celebra mundialmente o Dia Internacional contra a megamineração, essa mineração voraz, que nas últimas décadas tem extraído com toda a sua voracidade destrutiva e com contaminação, com poluição, os territórios, os rios, os povos, as comunidades, vendendo uma alternativa para sair da pobreza, como um caminho ao desenvolvimento. Então, precisamos pensar em como esse extrativismo atenta contra os direitos das pessoas e os direitos também dos seres que não são humanos, mas que no seu conjunto constituem a natureza. Então, será um dia muito especial. Vamos começar então com um vídeo que vai vai permitir que nos situemos nessa temática.
Bom dia a todos e todas. Como a música falou, na Argentina somos um sob o céu. E com essa reflexão que não se aplica apenas à Argentina, senão também a todos os povos do sul global, onde os recursos ou bens materiais são de atração para o modelo extrativista. Chega já. Começamos hoje nosso terceiro ciclo, nossa terceira sessão do ciclo de webinários. Gostaria de relembrar, dar as boas-vindas para a Crise Internacional. Está com o nosso grupo de trabalho sobre extrativismo. Vocês têm visto no anúncio os logos das organizações, das redes e as comunidades que nos acompanham, que propus esse ciclo de webinários tecendo esperanças em momentos de transição à vida em harmonia, com três objetivos precisos: visibilizar as vozes das comunidades que acompanham os integrantes do grupo de trabalho, olhar os acertos, os desafios na transformação de conflitos por extrativas, de um foco de não violência ativa. No segundo lugar, o fortalecimento das capacidades de análise e ferramentas para a defesa do território. E terceiro, promover ações de solidariedade para as comunidades afetadas pelo extrativismo e promover a incidência conjunta com partes e aliados parceiros na América do Norte e Europa. Para essa terceira sessão, temos como tema o extrativismo e a violação aos direitos humanos e da natureza. Vamos analisar a situação de violação aos direitos humanos à natureza e alguns mecanismos legais para a defesa do território, a partir de dois casos de violações aos direitos humanos e a visibilização das demandas das comunidades vulneradas, mas também de processos de resistência não violenta, de propostas para esse modelo. E, por último, vamos analisar os marcos regulatórios para a proteção de direitos humanos e não humanos, aqueles da natureza. Meu nome é Marta Inês Romero Medina, secretária da Pax Christi Internacional, agradecendo a todos os que estarão conosco, a Pedrito, nosso MC, uma das pessoas mais importantes da rede Igrejas e Mineração, que nos acompanha do Equador. Gostaria de relembrar que no webinário passado retomamos alguns temas chaves em torno do modelo que genera violência e desigualdade. Estamos falando de uma transição ecológica, não estamos falando de uma transição ecológica, senão de uma desposição ecológica. Qualquer resposta implica uma transformação cultural da construção da paz, com foco na não violência ativa. Precisamos compreender, entender como lidar com isso e como mudar nossa cultura de consumo e nosso olhar no mundo. Continuar construindo esse senso de comunidade, da resiliência, do cuidado e da troca. É importante o papel das mulheres e os jovens nessa temática para viver em harmonia, que também é viver em equidade. E, por último, vamos refletir sobre como essa comunidade global não precisa apenas expressar a sua solidariedade, senão também um senso de corresponsabilidade, que implica conhecer e utilizar mecanismos legais a nível nacional, mas também a nível global. E nessa corresponsabilidade e em solidariedade com o Norte Global, algumas pessoas estarão nos acompanhando hoje e precisamos utilizar esses mecanismos de defesa para fazer incidência naqueles que tomam as decisões no Norte Global e, claro, nos nossos países. Isso leva a uma questão que são as ações coletivas. Sempre precisam estar presentes em tudo o que nós fazemos. Isso foi feito nos últimos 12 anos na programação do projeto América Latina entre violências e esperança. E agora continuaremos com esse trabalho nessa nova fase que está sendo desenhada com nossos parceiros, que será para 5 anos. Esperamos para acompanhar de forma sustentável. E um último elemento que trabalhamos no último webinário é a questão da coespiritualidade. Como dar esperança, como construir e cuidar da esperança
da nossa riqueza de biodiversidade, porque nossos povos não são pobres em bens e recursos naturais, são muito ricos. Como mudamos a noção de pobreza e riqueza para viver realmente em harmonia? Concluímos então no nosso webinário que somos comunidades que ressuscitamos, somos atuantes, estamos vigentes. Com essas reflexões, gostaria de dar as boas-vindas e continuar com o desenvolvimento da agenda. É um prazer tê-los e tê-las aqui nessa conversa. Muito obrigada, Marta e Inês, pela introdução, que nos situa na intencionalidade dessa conversa. Há alguns dados muito preocupantes que permitirão com que entendamos esse grito da música: chega já, chega de extrativismo, chega de mineração. Às vezes, quando estamos longe ou por fora das áreas afetadas pelo extrativismo, muitas das vezes não sentimos, achamos que não é um problema nosso. Há dois dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. No Peru, mais de 10 milhões de pessoas têm metais tóxicos no sangue, produto do extrativismo. 10 milhões, um terço da população peruana, praticamente. E esse é um dado não de Paz Christi, é um dado do Ministério da Saúde, é um dado oficial. Quer dizer, é claro que provavelmente haja mais pessoas, às vezes os ministérios ocultam a verdade. Outro dado para entrar na temática das apresentações que vamos ouvir daqui a pouco é que a Amazônia, essa riqueza, essa beleza natural que o mundo tem na América Latina, não tem um rio que não esteja poluído com produtos tóxicos, entre os quais se encontram o petróleo e os minerais, e claro, os agrotóxicos. Nenhum rio na Amazônia, os rios onde antes tínhamos água, hoje circula veneno junto com a água. Então, estamos vendo um ecocídio e um homicídio, um etnocídio de povos, praticamente. É por isso que é importante ouvir as vozes das pessoas que se encontram na resistência. Hoje começaremos com a Lúcia Barbosa, que integra o coletivo Rios de Vida em Putumayo, e vai falar sobre um caso de resistência contra a mineração, para entender melhor por que os povos estão em contra do extrativismo. Lucia, por gentileza. Lúcia, não a ouvimos, o microfone está em mudo. Enquanto a Lucia soluciona questões técnicas, contextualizar que Fios de Vida trabalhou com grupos da sociedade civil, mas também de igrejas, em defesa de uma região que é altamente rica em bens naturais e recursos naturais de uma mega mineração de cobre. Foi uma luta, tem sido uma luta muito difícil e é por isso que gostaríamos de ouvir dela. Agora sim, as tecnologias. Bem, bom dia a todos e todas. É um gosto, um prazer estar aqui compartilhando. Obrigada, Marta. Obrigada, Pedro, pelo espaço e a toda a rede por permitir com que apresentemos essa situação do caso, nosso caso. Podem visualizar a tela? Ainda não.
Agora sim conseguimos ver. Bem, então eu vou falar sobre a grande mineração metálica e a média mineração metálica, que constituem uma ameaça para a Andino-Amazônia. Essa fotografia é na cuenca do rio Mocoa, é a área perto do Vale de Singundô, e a parte baixa é onde Mocoa se encontra como cidade amazônica. Esse território, como vocês podem ver na imagem do lado direito, é um território quase uma fábrica de nuvens, que ao mesmo tempo é, claro, uma amostra da grande quantidade de água que temos. É um território multicultural, multidiverso, em risco e submetido à violência pelo conflito armado no passado, mas agora estamos enfrentando uma situação de extrativismo, potencial extrativismo que estamos tentando frear. O ponto vermelho no mapa é a localização do município de Mocoa, que pertence ao departamento de Putumayo, na Colômbia, para aqueles que não se encontram ali. Mocoa, como falei, é Piedemonte, Andino, Amazônico, e o que nós queremos mostrar aqui é que é uma rede de vida e que tudo está interconectado, nada está isolado, que seja parte de outro ecossistema que fique por fora. Então, nós dizemos que é um corredor ecossistêmico estratégico, porque une a parte andina com a amazônica e tem um nível de conservação regional, nacional e global, já que constitui uma conexão ecossistêmica, mas também em termos de água, chega à Amazônia. As correntes de água que nascem aqui chegam até a região amazônica. Falamos da vida, a vida vegetal e animal. Nós dizemos, por dados, que achamos mais de 3.970 espécies ou tipos de animais e plantas e 2.781 espécies de plantas, 250 de aves, 174 de insetos. E achamos, então, encontramos peixes, mamíferos, cobras, lagartos. É um nível de biodiversidade enorme. Essa área que é eh, de altitude tem uma quantidade de espécies de orquídeas que não têm sido nem identificadas em muitos dos casos e que estão em risco de extinção, mesmo sem terem sido reconhecidas. Também a riqueza hídrica de água, o rio Mocoa, nós temos a cuenca do rio Mocoa, que tem 21 microcuencas, 8 rios e 13 quebradas, apenas numa área pequena. É um município que tem uma parte urbana, mas também está rodeado de uma área rural e de reservas. O biocultural, nós temos no Putumayo 15 povos indígenas, mas em Mocoa temos 11 povos indígenas de diversas comunidades, que por algum motivo têm se deslocado, mas temos os povos Ingá e outros.
Há áreas de resguardo indígena, temos conselhos comunitários de povos afrodescendentes e camponeses também na área rural de Mocoa. Quem conhece Putumayo sabe que é um território que tem sido explorado ao longo de muitos anos para a extração de petróleo, mas também uma área de muito conflito armado que tem produzido com que boa parte dos habitantes de Mocoa sejam comunidades quase vitimizadas triplamente porque têm sido deslocadas a Mocoa e ali sofrem uma série de situações adicionais que vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Como corredor ecossistêmico, biocultural e andino-amazônico, bem, aqui o ponto azul é a localização de Mocoa nessa grande área que é a Colômbia. E temos uma série de parques nacionais naturais em volta. Só um momento. Por exemplo, o Parque Nacional Natural Dona Juana, do Cascavel. Aqui estamos falando de um território que abarca a área sul, norte. Dentro da área cercana a Mocoa, achamos o Parque Nacional Serrania Churumbelos, a cuenca alta do Rio Mocoa, que é uma reserva natural, o Santuário de Flora e Fauna e de Ilhas da Corota. E toda essa área também é um santuário de flora, de plantas medicinais, que faz parte do povo Inga. Isso para mostrar como Mocoa é um ponto de referência de conexão andino-amazônica, mas ao mesmo tempo em volta tem uma grande quantidade de reservas naturais que nesse momento constituem vida para a região e, claro, para a Colômbia toda. Entre outras, temos algumas espécies, como a danta de montanha, do lado esquerdo, o urso maravilhoso, e algumas espécies de aves, muitas beija-flores. Mocoa e Putumayo estão trabalhando fortemente no avistamento de aves pela variedade e riqueza que nós temos. Essa grande, eh, essa queda de água que aqui demonstra a grande quantidade de água que nos acompanha. Aqui gostaria de mostrar a questão da bacia Mocoa. Vemos como em termos de rio, temos o rio Afã, que infelizmente nesse momento, como Pedro falou, está poluído. O rio Afã nesse momento é um rio que recebe poluição dos resíduos que têm se instalado e também estão querendo que seja receptor de lixos também de outras regiões. Não há tratamento de água, é lixo e resíduos no rio diretamente. Temos o rio Coelho, Mulato, Pato Jaco, Pepino, São Martim e a área aqui. Muitos desses rios, como o Rumillaco e o Sanguyaco e as ravinas que mencionamos aqui, La Taruca, a Taruquita, são eh, foram sujeitas a uma avalanche, que eu vou falar daqui a pouco sobre a mesma. Então, aqui para mostrar como esse mapa de Mocoa está completamente irrigado por muitas fontes hídricas que alimentam ao rio Mocoa, que é o grande rio dessa cidade, com o mesmo nome.
Por outro lado, nesse mapa também podemos observar quantas falhas geológicas o território tem. Temos no Churumbelo, vocês podem ver cada linha ponteada é uma falha. De alguma forma, quando vemos o mapa está atravessado por diferentes falhas que fazem com que seja muito vulnerável a riscos como a avalanche que aconteceu. Tem montanhas, muitas elevações, montanhas jovens que são vulneráveis à exploração. E esta fotografia aqui é uma imagem demonstra a afetação da avalanche, o 31 de março e no 1º de abril do ano 2017, no meio da noite, a Ravina Taruca, Tarukita, sofreram uma avalanche. E mais ao sul da cidade também, eh, houveram chuvas muito intensas, saíram do cauce do rio e causaram uma catástrofe importantíssima. Isso aqui levou 5 bairros na região de São Miguel. As famílias ficaram soterradas. Os dados não são muito confiáveis, mas se fala de mais de 300 mortos. Eu acho que foram muitos mais, esses são os confirmados, mas muita gente ficou soterrada nessa catástrofe. Esses 7 bairros, no total, foram afetados. E, infelizmente, a resposta institucional a essa catástrofe foi a corrupção, foi a desatenção. É por isso que essa é a segunda revitimização, quando nós falamos de uma primeira vitimização, deslocados pelo conflito armado, agora a população de Mocoa com a avalanche volta a ser danificada, revitimizada com essa avalanche. E ficou uma situação de crise humanitária, desatenção dos direitos absoluta. No ano 2018, um ano depois da avalanche, uma grande pressão aconteceu no território, que são as grandes concessões mineiras. Através de uma avaliação à normatividade local, regional e nacional, ficou proibido o Conselho Municipal, através de um acordo 022/2018, que consegue fazer com que o município declare ao município de Mocoa como patrimônio ecológico. E o acordo nega a possibilidade de exploração de média e grande mineração no Putumayo. Isso teve uma série de contradições importantes, vamos ver daqui a pouco. Também a lei 4360 e outras declararam o Amazonas como um sujeito de direitos. Mocoa faz parte desse território amazônico e, então, está dentro dos territórios a serem protegidos por essa sentença. 3 minutos para finalizar. Bem, ok, obrigada. Vou falar sobre o conflito, então, territorial. Há uma concessão que está tomada pela Liberocobre. São 4 títulos que vocês podem ver aqui. Esses 4 títulos fazem parte da reserva da bacia do rio com populações indígenas, a superposição dos mesmos. A empresa que tem a concessão, que quer fazer essa exploração, uma empresa canadense,
querem explorar mais de 4,6 bilhões de libras de cobre e 511 milhões de libras de molibdeno. E não temos uma proteção a nível nacional em contra dessa possível exploração. O que falamos, aqui temos resguardos apenas. Essa fotografia demonstra o que a empresa está fazendo e como o entorno é biodiverso em volta. Esses são dados de como a Anglo-Asian tem entrado dentro desse espaço, comprou grande parte das ações da empresa Libero e agora tem um- uma praça para tomar decisões sobre o território andino-amazônico. Nós consideramos que dentro das afetações, essas demandas da Agência Nacional de Mineração do ano 2019 e 2022, ao Acordo 020 que proíbe a mineração, está em contra da proteção do território e também vai em contra da possível gestão do risco e a prevenção de desastres. Esses títulos de mineração também violam os princípios de precaução e prevenção ambiental. Não tenho mais tempo de falar o que isso quer dizer, mas faz parte do marco que ante um desastre como o que nós tivemos é gravíssimo que não haja prevenção, precaução e se passa por em cima de qualquer perspectiva comunitária, da comunidade que está falando aqui, não podemos ter mineração. Também as atividades de exploração violaram o marco jurídico, porque a empresa quantificou as reservas sob o contrato suspendido e também violou 8 determinantes ambientais. O Ministério do Interior adiantou uma consulta prévia sobre a atividade que se encontra proibida no território, porém, eles estão em atividade de exploração. Aqui temos a, os animais que precisam de um território maior para existir. Aqui as propostas. Achamos que é importante continuar apoiando o Acordo 020 e proteger o patrimônio ecológico e cultural do município de Mocó. Também a criação de um centro de pesquisa especializada, porque há diferentes interesses nesse território, sobre esse território, que é muito rico e biodiverso. Precisamos ter estudos, pesquisas sobre espécies animais e vegetais, como urso, adanta e outras plantas. Um estudo de elevações do ponto de vista geológico para entender as pressões aos quais o território está sujeito e as placas continentais e tal, um estudo socioeconômico. Precisamos ativar o potencial social do território, promover as áreas de conservação. Estamos aguardando que a reserva seja estendida e também a promoção de áreas de conservação de espécies em perigo de extinção. Da parte social, temos um festival da água, montanha e a vida, nesse momento que nós consideramos precisa continuar. Por isso que compartilho aqui, o ano passado fizemos o segundo festival e as nossas espécies, como o urso, a danta e o mopa-mopa, foram salientadas. Aqui podem ver imagens dessa atividade. Nós sentimos que para entrar em atos de não violência, o que nós precisamos fazer é salientar o cuidado, a proteção e a riqueza da diversidade que nós temos, para que possamos, como comunidade, continuar tendo um bom viver. Estamos chegando ao ponto de não retorno. Ainda temos a possibilidade de reverter a situação. E essa é a nossa esperança que queremos continuar a sostener pela vida na Andino-Amazônia. Nós dissemos e pensamos e que acreditamos que podemos compor uma rede para proteger a Amazônia. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucia. Gostaríamos de Gostaríamos de ouvi-la ainda mais pelo esforço que vocês estão fazendo ali para deter
essa loucura que visa destruir a beleza natural, as pessoas, a riqueza, a biodiversidade. Lucia tem mostrado como essa rede de vida, essa rede de ecossistema de vida está sendo ameaçado. A deforestação, o petróleo, as minas avançam, destruindo tudo a seu passo. E diante disso, temos um trabalho de fazer respeitar as normas, as leis e de garantir a continuidade dessa convivência harmônica, coexistência com os outros seres, do ser humano com a natureza, de recuperar essa utopia da terra sem mal, do bom viver que os nossos povos originários representam e fazem com que seja uma ponte da sua espiritualidade. Obrigada, Lucia, por compartilhar as lutas, a esperança de Mocoa no Putumayo. Obrigada. Agora vamos ouvir outra experiência. Essa conversa, esse webinário também faz parte da Rota Laudato Deum, de uma iniciativa que o CELAM e a Comissão de Ecologia Integral da América Latina e o Caribe, SINLAC, estão promovendo para uma série de eventos, uma rota, uma jornada de reflexão, de elaboração de propostas, que tem como objetivo passar pelos diversos espaços onde se discutem as normas, as leis internacionais de proteção ao meio ambiente, como, por exemplo, as COPs. E estamos organizando para participar na COP16 em Bogotá e logo na COP30 no Brasil, para levar essas propostas, esses pedidos, levar alternativas, porque não é que nós estejamos em contra do progresso, senão que queremos progresso respeitando a mãe terra, a natureza e respeitando a vida, não apenas dos seres humanos, sino também dos rios, das florestas, do urso andino, da anta e outros animais com os quais compartilhamos esses espaços de vida. Não é apenas a defesa, no caso de Mocoa, da Amazônia, é a defesa do planeta. É importante aqui a presença de todos vocês nos diferentes lugares. Vamos agora passar para o Brasil, terra de Martes, terra de territórios martirizados, Brasil, terra onde os povos resistem, onde temos povos em emergência, praticamente em perigo de extinção. Temos povos Yanomami e outros povos indígenas em áreas afetadas e a caminho do extermínio por parte do extrativismo. Vamos a ouvir da CPT do Brasil, a Gia Stadney. Eles estão aqui para falar sobre a série de resistências. Vão falar sobre um caso. Ednei, estamos com você. Boa tarde, mais uma vez aí, né? Em nome do Alejandro aí, que entrou em contato comigo, cumprimentar aí os demais participantes dessa palestra. No comecinho eu perdi um pouco da contextualização do assunto, né? Enquanto a Marta se comunicava, né? Devido a um pouquinho de dificuldade com o aplicativo, mas eu acho que agora dá para a gente passar um pouco, né? Da nossa história aqui na comunidade. Eu passei um vídeo, foi encaminhado um vídeo, não sei se o Alejandro conseguiu fazer com que seja apresentado.
Ou eu posso falar primeiro?
Então, pessoal, então aí só para, né, para dar continuidade, em relação para que todos entendam, né, a questão de nossa comunidade, e também esse videozinho curto só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica, né, da nossa convivência aqui na comunidade. Então, essa empresa, Galvani, que ela chegou na comunidade, né, que é a mineradora, em 2002 a 2005, ela começou, né, o seu processo, né, de fosfato, onde, a partir do momento que ela chegou na comunidade, conseguiu aqui, porque, na verdade, como é uma comunidade tradicional, a maior parte das pessoas são poceiros, né? E através da chegada dela, veio, né, o investimento dos grileiros de terra, por, por um motivo de que, ao descobrir que a área praticamente, né, apesar da gente ter sua posse não ser uma área registrada em INCRA, eles conseguiram descobrir, né, esse esquema para poder fazer essa documentação falsa, foi o que aconteceu no nosso território. Convivemos aí em outras comunidades, a gente sofreu terror, né? A partir de 2013, na verdade, essas 8 comunidades, elas não têm mais sossego, né? Devido às investidas dos grileiros de terra, né? Com a descoberta das pesquisadoras de minério que veio para a comunidade, descobrindo o potencial que tem as nossas terras, aí veio o inimigo para dentro de casa. A gente tem os depoimentos aí no vídeo de várias pessoas. Quem tiver um tempinho para acompanhar o vídeo por completo, entenderá melhor a nossa situação aqui na comunidade, né? A gente tem uma biodiversidade muito rica, né? E o modo que eles destroem aqui é complicado, mas graças a Deus a gente consegue, no mínimo, minimizar, né, alguma coisa, apesar das ameaças, né? Porque praticamente as famílias nossas aqui convivem praticamente ameaçadas, principalmente quem defende, né, a questão do meio ambiente, quem defende que a empresa ela não consiga se expandir, né, a mais do espaço que ela já está, porque hoje o que a gente vê naquele espaço onde os animais da gente bebiam água, que é aquela lagoa que foi destruída, né, aquela paisagem que era linda, que é a Serra da Comunidade, que a gente chama, onde as pessoas têm a mania de ir final de semana, né, fazer piqueniques. Então, esse espaço de lazer da comunidade foi totalmente destruído e hoje a gente convive também com, com as ameaças de expansão da própria empresa, né? Às vezes ela não vai diretamente, mas indiretamente, através da grilagem de terra, eles querem expandir dentro do nosso território. E recentemente também a gente teve a questão também de até tentativa de homicídio, né? Onde várias famílias foram alvejadas por pistoleiros do grileiros de terra, né? Onde teve 3 pessoas feridas, tinha um agente da CPT, tinha os representantes das associações da comunidade, então a gente chegou num ponto, né, que a tal mineração ela está exagerando, né? Quando ela não consegue da forma que quer, elas usam esse tipo de grilagem de terra para estar, né, fazendo medo às pessoas para que desarticulem, né, e a gente não consiga manter nossa organização. Porque, na verdade, a dificuldade que eles tiveram, que a gente se viu tão acuado aqui, porque que a gente está na comunidade há mais de 200 anos, né? Que são as famílias da gente, tem raízes, pessoas com mais de 200 anos que a gente está no território. E com a vinda da mineração, a gente dificultou muito para a gente se articular e permanecer no território até hoje. E é o que está acontecendo. Mas, graças a Deus, a gente, com a organização e através do acolhimento da CPT com as comunidades, a gente conseguiu, através do mapeamento agroecológico, que foi um trabalho onde a gente conseguiu identificar o recurso que a gente tinha, mas às vezes a gente não percebia, né? E também a questão da identificação de como essas pessoas que nem daqui são estrangeiros, né, portugueses, esses grileiros de terra, aí a gente conseguiu identificar quais eram as pessoas que estavam envolvidas dentro do nosso território. Então, através desse trabalho, de muitas lutas, graças a Deus, com os apoios da CPT, né, da paróquia, SASOP, o IRPA, essa conjuntura que a gente fez, a gente conseguiu, junto com as pessoas das comunidades, montar a estratégia para poder se manter no território. Porque muitos
das pessoas já tinham desistido, dizer que a gente não iria conseguir devido a estar lutando com gentes muito poderosas. Mas, a partir do momento que a gente ficou de pé, não baixou a cabeça, a gente foi para a luta, se organizou, né? A gente aprendeu a dar valor ao nosso território, as coisas diretamente mudou a nosso favor. Graças a Deus, a gente se organizou e a gente várias vezes foi ao Ministério Público. Desde 2017, a gente tem várias denúncias, né, dos danos causados pela mineração, dos danos causados pelas milhares de terra, porque a gente, na verdade, convive aqui, é da criação, nas plantação de pequenas roçadas, né, por família. Então, muitas pessoas, devido às ameaças, estavam se desistindo, né, de manter aqui na comunidade. Mas, graças a Deus, a gente, junto ao Ministério Público, a gente vem conseguindo, em toda a audiência que a gente tem, a gente consegue, né, a nosso favor. E com isso, a gente vem se mantendo cada dia a mais, mostrando para as demais pessoas, para as demais regiões, que vale a pena você manter firme na luta. Né? Porque se a gente tivesse desistido no primeiro impacto, lá no começo, a gente teria perdido o Ednei, espaço. Sim, vamos, vamos fechando, por gentileza, Ednei. sim. Quais seriam os últimos desafios mais urgentes para vocês? Então, no momento que a gente quer é um apoio, né, que seja transmitido, né, essas nossas reivindicações, né, para que a gente possa permanecer no território e que a gente possa, né, conseguir manter a nossa comunidade, né, da forma tranquila que era, né, juntamente com os parceiros. Então, o Dinei falou sobre a vocação dos territórios, da terra, e como é diferente a pretensão dos estados, a pretensão das empresas transnacionais, que vêm, arrasam, sem importar quem vive ali, quem se encontra ali, pessoas com outras formas de vida. Essa vocação, Ednei falou, da terra é pela biodiversidade. Isso é importante, porque olhem que as terras, ao igual que nós, seres humanos, temos uma vocação, a terra também tem uma determinada, um objetivo, uma função, e precisamos ajudar para que seja alcançada. A terra é um sujeito de direitos, é um elemento novo que vai se debatendo e sendo reconhecido em diversos espaços. A terceira a apresentadora vai falar precisamente sobre essa luta legal, essa luta pelos direitos que estamos desenvolvendo no continente, na América Latina. Há uma matriz energética na América Latina e o Caribe, há legislação que vai se alcançando a nível nacional, internacional, que ajudam, que precisamos utilizar no nosso cotidiano, nas nossas lutas e aprofundar nelas, avançar além delas. Amanda Romero, que é especialista em direitos humanos, vai ilustrar para que possamos entender o porquê dessa situação e quais são os caminhos que nós podemos tomar no campo mais legal para avançar na nossa defesa dos direitos humanos e os direitos da natureza. Muito obrigada, Pedro. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Essa fotografia foi tomada no ano 2018, no Salário do Uyuni, um dos salários mais importantes formados há 15 mil anos, a 4.800 metros de altura,
onde nesse momento se encontra das reservas de lítio mais importantes do mundo. Começo assim a apresentação sobre como há 3 décadas de normatividade sobre o que nós chamamos mudança climática, que na verdade para nós e para nós é uma crise climática, como bem tem sido mencionado pelos apresentadores anteriores. Achamos, no primeiro lugar, em 1992, na Summit do Rio, foram assinados 5 documentos internacionais, um dos quais, esses são tratados vinculantes para os estados, é a Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que traz essa definição. Uma mudança de clima atribui direta ou indiretamente à atividade humana, que altera a composição da atmosfera mundial e que se soma à variabilidade natural do clima observada durante períodos de tempo comparáveis. Na América do Sul e na América Latina, nós temos o fenômeno do Niño, tempo seco, de seca, e o fenômeno da Niña, que é de chuva. Esses ciclos normais do clima, relacionados com a corrente fria do Humboldt no Oceano Pacífico e com os períodos de ciclões e tormentas tropicais no Caribe, têm sido alteradas precisamente pela atividade humana. Então, a chamada da convenção fez com que em 1968 fosse convenida um painel de especialistas para analisar a crise do clima, como a temperatura do mundo, do nosso planeta, começava a elevar-se. Isso tem a ver com a matriz energética, é dizer, as fontes de energia na América Latina e o Caribe. O nosso consumo de energia nacional na América Latina depende principalmente das hidrelétricas, como tem sido demonstrado pela Associação Interamericana de Defesa do Ambiente, o Global Water Watch e outras organizações. O problema das hidrelétricas no sul global, particularmente nos países tropicais, é que gera mais gases de efeito estufa, gases como o metano, o gás carbônico e outros gases tóxicos gerados pelas hidrelétricas, que também na América Latina levam ao deslocamento forçado de milhares de famílias de povos indígenas, afrodescendentes e camponeses, porque temos enchentes das melhores terras agrícolas para construir hidrelétricas. Outra parte do nosso consumo de energia vem do carbono, do gás natural e do petróleo. A Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela, junto com a Argentina, são países produtores de petróleo, de gás natural. E a Bolívia também produz gás natural que se exporta à Argentina, e a Colômbia é o primeiro país da América Latina em exportar carbono, vendendo a Chile, a Porto Rico, a República Dominicana e outros países da região. E também temos termoelétricas. Qual é o problema dessa matriz energética? Que a extração de carbono, gás e petróleo, ou seja, dos combustíveis fósseis, depende dos ingressos, são fontes de ingressos econômicos para as nossas economias. O petróleo da Venezuela, da Guiana, do Brasil, do México, Peru, Colômbia, Equador, também em menor quantidade, e a Bolívia e a Argentina também, produzem recursos econômicos como ingressos com os quais se cobrem as necessidades do país. Isso quer dizer que mudar a matriz para evitar o aquecimento global depende dos países do norte, que são os primeiros consumidores de energia do mundo. Os Estados Unidos, a China, os países da Europa Ocidental no geral, são aqueles que consomem
maior quantidade de combustíveis fósseis e também produzem mais gases de efeito estufa. A situação na América Latina, então, é crítica, porque, por um lado, precisamos de energia, mas, por outro lado, também precisamos de recursos. Os nossos países, os nossos governos, então, têm privilegiado a possibilidade de extração de petróleo. Temos agora um exemplo gravíssimo na Guiana, quem será o primeiro país produtor de petróleo da América Latina. Vocês podem ver aqui no gráfico que a Guiana está representada pela linha vermelha, em ascenso, mas é um país de 1 milhão de pessoas apenas. E a produtividade está criando novos conflitos. Por exemplo, se nós compararmos esse número, essa cifra, onde temos a Guiana com mais produção de petróleo de barris per capita que o Kuwait, ou a Arábia Saudita, isso leva a uma grande crise. Se vocês podem ver que o Brasil está com 260, a produção da Guiana, em comparação, é uma produção eh, mar dentro e que vai ter efeitos nos ciclos do fundo marinho, do leito marinho. Aqui, então, temos a Shell e a Exxon, que estão liderando essa situação e constitui também um conflito de Guiana pelo território do Essequibo. Nesse sentido, vemos que os combustíveis fósseis também levam uma série de conflitos derivados de violência em contra das pessoas defensoras do território, do meio ambiente e dos direitos humanos. No caso do Frontline Defenders, a organização que defende os defensores na primeira linha, vemos que 4 de cada 5 homicídios de defensores de direitos humanos ocorreram no ano passado na América Latina. O relatório de 2024, do mês de junho, relata 300 novos casos de assassinatos, os quais 237 aconteceram na América Latina, principalmente liderando a Colômbia, logo México, Brasil e Honduras. Frontline Defenders salienta também que a violência global afetou a pessoas defensoras sociais e ambientais pertencentes a povos indígenas. Os indígenas perderam 92 dos seus líderes no Brasil, na Amazônia, principalmente, na Colômbia, na região andina, e na Amazônia, no Equador, na Guatemala, em Honduras, no México, na Nicarágua e no Peru, onde essa semana foi assassinado um novo líder indígena que estava em contra do narcotráfico que está desmatando a floresta amazônica para a produção de cocaína. Também há casos na Indonésia e nas Filipinas. A liderança ambiental e de pessoas não indígenas, mas pertencentes a comunidades quilombolas e afrodescendentes, 64 pessoas foram assassinadas no 2023 no Brasil, na Colômbia, na Guatemala, em Honduras, México e Peru, além de Filipinas. Diante dessa situação, a pergunta é o que nós vamos fazer quando temos um instrumento internacional que foi ratificado por 15 países na América Latina e o Caribe, o Acordo de Escazú. Esse nome Escazú vem da cidade em Costa Rica, onde foi assinado o Acordo do Direito à Participação na Comunidade da População e o direito às pessoas defensoras de direitos humanos. O mapa que nós apresentamos é o mapa do Equador, que tem esses megaprojetos mineiros. Se vocês observam, temos solapamento dos conflitos de mineração com os conflitos sociais num país que também está convive com conflitos eh, sociais. Os conflitos sociais estão vinculados com as elites do poder e da tecnocracia,
que dizem que, por exemplo, pode ser feita mineração de alta tecnologia sem danhar o meio ambiente. Uma grande mentira. Nesse momento, estamos aguardando a opinião da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os governos do Chile e da Colômbia têm solicitado à Corte Interamericana que, para produzir um documento orientador explicando a relação entre a crise climática e os direitos humanos. Ou seja, o que a Corte Interamericana eh, sugere que os nossos governos façam para proteger a população? Porque, como eu falei, o principal impacto da crise climática está sendo vivido pelos países do sul global. Quase todas as cidades do litoral da América Latina e países como Cuba, Porto Rico, República Dominicana e o Haiti, as ilhas pequenas do Caribe e as Antilhas, quedariam submersas e sumirão se a temperatura continua eh, eh, subindo. Se o volume das águas cobre esse território por conta do derretimento dos polos. Mas também temos, ao mesmo tempo, mineração, e extrativismo de petróleo nesses países. Os países que assinaram o Acordo de Escazú foram 24, mas nem todos o ratificaram. Esse ano, temos um protocolo para a proteção de pessoas defensoras de direitos humanos dentro do Acordo de Escazú. Este acordo não vem do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, senão da linha de desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na sua versão regional, que é a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Então, é na CEPAL que esse acordo surge. Uma das perguntas principais, então, é como o Acordo de Escazú, uma vez é ratificado no México, no Uruguai, no Chile, onde já tem sido ratificado, como como se decide se o acesso à informação e a proteção a defensores devem ser tomados a nível nacional, já que não há uma instância interamericana que permita a tomada de decisões sobre a violação ou o respeito ao Acordo de Escazú. É por isso que se propõe que trabalhemos essa relação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um instrumento mais cercano e um marco regulatório sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao qual nós temos acesso na América Latina. Isto é importante porque também há 8 anos existe um projeto conjunto entre os escritórios do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a proteção de pessoas defensoras. Também temos um mecanismo extraordinário, emergencial de resposta imediata dentro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Através de um e-mail, podemos transmitir notícias de urgência sobre ameaças, riscos de danos ambientais ou ataques a pessoas defensoras dos direitos humanos, assim como também aos procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Temos um marco institucional e jurídico internacional que nos protege, além das ações eh, nacionais que trabalhamos. Quais são os nossos novos desafios? A linha ambiental defende a necessidade de ter energias eólicas e solares, mas qual é o problema com essas energias na América Latina nesse momento? Que a maior quantidade de projetos de energias eólicas e solares estão sendo desenvolvidos para substituir o uso de energias de combustíveis fósseis por parte das empresas. Então, é um círculo onde uma petroleira, por exemplo, instala energia solar para dizer que agora é sustentável.
sustentável, ou uma mineradora faz uso de energia eólica e dessa forma diz que está ajudando a, com a crise climática. Mas no México, na Guatemala, na Colômbia, no Peru, há parques solares e eólicos em territórios de povos indígenas e camponeses, mas os proprietários são empresas privadas. Ou seja, não é uma energia comunitária, não é uma energia que responda a perguntas de quem precisa dessa energia, senão que é uma transição para as mesmas empresas de combustíveis fósseis, para as empresas transnacionais da América Latina, com um, uma participação nefasta de empresas espanholas e italianas, como Iberdrola, o Renovatio, o Renova, mas também empresas dos Estados Unidos, como AES, que estão desenvolvendo esses projetos para apresentar-se ou apresentar como energias limpas. Há outras alternativas para a transição, muitas das quais são nefastas para o meio ambiente, para os povos indigenários e as comunidades de povos nativos. Nesse sentido, na Amazônia, se fala sobre a compra de bônus de carbono com um argumento que diz: eu compenso porque eu contamino. Ou seja, uma aerolínea como a Delta Airlines, por exemplo, compra bônus de carbono a um povo indígena na Colômbia, continua usando combustível fóssil poluente para os seus aviões e diz que compensa a sua poluição. Como nós dizemos aqui na América Latina, o que peca e reza empata. A relação com as produtoras de carvão, com as florestas, estão afetando os povos indígenas, mas também estão sendo afetados por intermediários, empresas privadas, nacionais, no caso da Colômbia, empresas de pessoas não indígenas, que estão sendo beneficiadas pelas grandes quantidades de dinheiro oferecidas pelas multinacionais. E também falamos sobre o hidrogênio verde, diante do pedido da Alemanha, o hidrogênio verde ajudaria a processar uma alternativa ao combustível fóssil. Mas na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, está sendo utilizado o combustível fóssil para a produção do hidrogênio verde, para exportar à Alemanha, fundamentalmente para ajudar as energias de transição. Mas vamos ver então que a principal fonte de poluição não somos as pessoas individuais nos nossos lares. O Papa Francisco chama uma conversão ecológica a uma sensibilização sobre como nós consumimos e a luta contra o consumismo, mas é importante salientar que os principais contaminantes são as empresas nacionais e transnacionais. É por isso que começou a surgir, a partir do ano 2018, a necessidade de desenvolver leis da diligência devida a nível nacional, de due diligence, para controlar as empresas e com o desenvolvimento de uma normativa obrigatória ou vinculante, que tenha também algumas limitações, como eu vou explicar para as vítimas defensoras dos direitos humanos. Temos alguns projetos de lei no Peru. O Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos tem uma cláusula que planteia a necessidade de criar essa lei dentro do Peru. Mas nós sabemos, como o Pedro falou, que há 10 milhões de pessoas peruanas, crianças, mulheres contaminadas com metais pesados no sangue. Uma lei não foi possível porque nos últimos anos o Peru, como nós sabemos, tem tido vários presidentes e nesse momento um altíssimo nível de corrupção, incluindo leis de amnistia para violadores de direitos humanos e crimes de lesa humanidade.
No Brasil, há um projeto de lei sobre diligência devida que se combina com a lista suja, que coloca as empresas onde o trabalho escravo é utilizado a violação dos direitos de trabalho e de violação de direitos contra a natureza. Na Colômbia, há um projeto de lei para regular e controlar as empresas, para que seja mais do que um simples processo administrativo, que realmente atue conforme a lei. Temos uma flexibilização de lei que permite uma violação para evitar controles na fase prévia à extração. Nessas fases de análise, de estudo, de pesquisa do impacto ambiental. Achamos também leis na Europa, na França, uma lei que se chama Lei de Vigilância Devida, que analisa a situação de direitos humanos para empresas francesas de mais de 5.000 funcionários, que tem a ver com direitos humanos, mas também inclui os fornecedores, contratistas, tem possibilidade de execução judicial por uma sanção declarada inconstitucional, mas que sim pode ser trabalhada a nível de direito civil, então pedindo compensação econômica por danos. No México, há casos apresentados diante da lei francesa. No caso alemão, temos empresas de mais de 1.000 funcionários e 3.000 desde esse ano. Há dois convênios apenas que utiliza a cadeia de suministros de suprimento, mas tem apenas sanções administrativas, e com isso termino. No caso da Holanda, vou pular, gostaria de mostrar aqui que o Parlamento Europeu aprovou uma diretiva sobre diligência devida aos direitos humanos nas cadeias de suprimento esse ano. O problema é que só entrará em vigência no ano 2027. Em alguns casos, em 2028 e 2029. Temos 2 anos e meio ainda sem essa lei. Então, o caminho, o caminho da cadeia, discussão, não tem sido tão positivo, dada que a possibilidade de incidência no Parlamento Europeu não acontece, já que nesse momento estamos aqui explicando um pouquinho sobre exploração laboral, perda de biodiversidade, contaminação e destruição do patrimônio natural. Enquanto essa lei não esteja em vigência, precisamos tentar desenvolver a ideia da justiça ambiental. O que é isso? O que é uma transição justa? Diante da destruição da biodiversidade, nós falamos da justiça climática e uma justiça para gerações que virão, não apenas para nós hoje, senão para crianças que estarão no futuro. Da perspectiva da América Latina, temos ações de incidência e de mobilização. Arturo Escobar, o ecologista político colombiano, diz que as ações precisam acontecer no plano ecológico para diminuir a perda da biodiversidade e o desmatamento, inclui os direitos das comunidades, estratégias socioeconômicas, ecológicas e culturalmente apropriadas, centradas no bom viver, no social, garantir o respeito aos direitos das comunidades, sociais, culturais e também os direitos aos territórios. A nível político, para a proteção das organizações étnico-territoriais, a integridade da vida dos líderes e o fortalecimento das formas de governo próprias. E no cultural, o fortalecimento das formas de governo para que existam práticas culturais.
O ambiente é um direito humano reconhecido nas Nações Unidas. Precisamos olhar não apenas a qualidade da água e do ar, sino também a disponibilidade dos alimentos, entendendo que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. As Nações Unidas também estão trabalhando nessa linha. E existe um relatório especial colombiana nesse momento, Astrid Pontes, na Colômbia, sobre direitos humanos e o meio ambiente, mas os relatórios especiais sobre efeitos nocivos de produtos tóxicos e perigosos e as conferências das partes. Então, os minerais que precisamos para a transição nesse momento para produzir veículos elétricos, baterias para concentradores de energia social eólica, como lítio, cobre, cobalto, magnesio, níquel e o zinc, estão fazendo com que a crise ambiental piore na América Latina. Os combustíveis fósseis continuarão sendo um ingresso, uma, um, um fator importante. Os direitos humanos, as eleições parlamentares europeias resultaram no triunfo de posições políticas que desconhecem a crise climática, e o mesmo poderia acontecer nos Estados Unidos se o Donald Trump ganha. Por isso, mantemos a necessidade de continuar construindo a esperança nessas lutas, América Latina e o Caribe, baseadas na solidariedade, na reciprocidade, na troca de sementes, nos mercados camponeses, nos mercados indígenas, no bom viver e no respeito pelos direitos da mãe natureza. Obrigada. Obrigada, Amanda, por ilustrar, por demonstrar a crise, eu ilustrar. E temos motivos para ter esperança. Nesse caso, temos políticas, normas a nível nacional ou internacional. São escudos que protegem a nossos povos, as nossas comunidades nesse esforço pela garantia de um melhor nível de vida, uma melhor relação com a natureza. Também falou sobre tarefas, incluir nessa roda das entidades da igreja que tem proposto incluir a questão do Acordo do Escazú, a sua implementação, a sua aprovação nos países onde ainda não foi ratificada, mas também a nível internacional. A lei da devida diligência na Europa vai demorar ainda um pouco para ser implementada, mas em cada um dos países há também esforços por fazer legislação nacional. E os motivos para ter esperança, Ednei, Lucia, que todos mencionaram, vêm das comunidades, o fortalecimento da resistência, as experiências alternativas e, como a Ginei falou, chamando a solidariedade internacional com essas comunidades que, às vezes, por estarem tão isoladas, são invisíveis, não apenas a nível nacional, sino também internacional. A nossa grande tarefa aqui no Pax Christi, da CEILAC e as outras organizações e entidades parceiras na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, é coordenar esse esforço de visibilizar e incidir. Alejandro não está apenas na coordenação técnica, sino também tomando nota de quais são as ideias-chave que têm surgido. Alejandro. Muito obrigado, Pedro. Gostaria de ser breve para facilitar perguntas, comentários. Gostaria de agradecer mais uma vez a CEILAC, a Comissão de Ecologia Integral Latino-Americana e Caribenha, facilitada pela CELAM, desse ciclo de webinários para
capacitar na escuta das comunidades, a leitura de especialistas e organizações que estão trabalhando pelos direitos humanos e da natureza diante do extrativismo. Gostaria de agradecer a articulação da CLAR, que tem facilitado uma plataforma na qual vocês poderão achar esse material, os slides e também as nossas redes sociais. Gostaria de agradecer aos participantes, Lucia, Ednei, Amanda. Gostaria de colocar alguns elementos pontuais aqui. As comunidades que resistem aos projetos extrativistas no marco desses processos têm conseguido ou nos levam a achar na memória um processo de resistência, para reencontrar o legado histórico daqueles que têm habitado e continuam a habitar no território. Não apenas da parte dos ancestros, dos humanos, sino também dos animais que historicamente habitam nesses territórios, a danta, no putumayo, no mocoa e outras espécies que mantêm esse equilíbrio ecossistêmico. Falar sobre a relação ecossistêmica, todos estamos interconectados. Lucia mencionou este ponto, todo está conectado. E é importante manter essa premissa para ampliar no marco da promoção da ecologia integral ou da conversão ecológica. O contexto das extrativas tem levado as comunidades e as organizações defensoras a enfrentar esse novo momento histórico para construir formas de resistência, de incidência e de litígio jurídico pela defesa dos direitos humanos e a natureza. Acho importante salientar a busca da memória, da história, do equilíbrio biocultural. Achar nas formas de organização comunitária espaços para enraizar aos territórios, para conectar com a raiz do território, para fortalecer as formas de habitar e coexistir. E aqui vemos no caso de Dinei a riqueza nos lugares sagrados, como a cova, mas também a caverna, mas também nas formas de habitar que não estão conectadas com as demandas energéticas de produção de matérias e de mineração de riqueza do ponto de vista do capitalismo, como a Amanda Romero mencionou. E salientar a necessidade de conhecer os mecanismos institucionais jurídicos sobre os quais se avança na proteção dos direitos humanos e da natureza. Na CIDH, vemos a necessidade de articular com o Acordo de Escazú, que tem sido uma reivindicação importante, por precisamente a implementação do artigo 11, eu acho, da Declaração do Rio, fortalecendo os direitos de acesso à informação, a participação e a justiça ambiental. E como esses três estão conectados, não podemos ter participação sem informação. E quando se demanda justiça ambiental, os mecanismos judiciais devem estar capacitados precisamente para compreender o que a comunidade entende como conexão com seu território, mas também a capacidade de conhecer os impactos técnicos em termos socioecológicos de projetos extrativistas. E por último, infelizmente, na geopolítica energética, há um desafio muito importante na Goiânia, o que nos leva a entender a questão da transição energética em todas as suas dimensões. Há um debate político, mas também há uma necessidade de que a matriz capitalista
que, se bem está no debate de uma transição energética, quer agudizar a exploração dos recursos de mineração, de petróleo, e é preocupante. Precisamos falar de uma transição energética na qual aprofundemos a exploração do petróleo, ganhar uma reserva como a reserva do Essequibo precisa ter consequências. Então, concluindo, acho que é importante nesses espaços harmonizar a leitura do ponto de vista das comunidades, para que esses debates sejam cada vez mais sentidos. Às vezes perdemos a esperança, e eu falo aqui como integrante de uma participante de uma comunidade em resistência, porque há um desconhecimento e se torna um debate político, racional, e o que nós queremos aqui é quebrar essa esperança, tecer essa esperança a partir de, de poder observar como as comunidades continuam resistindo, como se mencionou, nesse mundo multipolar. Há outras realidades que estão ali nos territórios, que geram formas de habitar e coexistir, que é importante de serem compartilhadas. Então, muito obrigado a Lucia Barbosa, Ednei Dias e Amanda Romero, e a todos e todas pela sua participação no evento. Agora, eu passo a palavra para Pedro mais uma vez, por se há comentários ou alguma pergunta curta para finalizar no tempo acordado. Há alguma dúvida? Alguém? Os materiais estão sendo compartilhados no chat. Vejo aqui que o vídeo já foi compartilhado, o vídeo que a Dinei apresentou. E também os slides serão compartilhados e disponibilizados àqueles que participaram e a outros também. Mais alguma pergunta, comentário? Coloquei aqui o link no chat da plataforma que a Clara facilitou para nós. Essa semana estaremos atualizando os materiais, as apresentações, para que possam achá-las aqui. Esse webinário também fica em Facebook, na página do Facebook do Pax Christi, então pode compartilhá-lo com outros membros das suas instituições, com outras redes, para continuar a aprofundar nesse tipo de temáticas tão importantes e urgentes para nós. Eu gostaria, fechando, convidar ao próximo webinário para o dia 9 de agosto. Esse webinário, esse ciclo finaliza no mês de novembro, mas a quarta sessão, que é a seguinte, seria no dia 9 de agosto, sobre ecologia integral, espiritualidades para a vida em harmonia. Esses webinários, essas sessões, os dias de sexta-feira, estejam relacionados com alguma temática de incidência ou com algum dia especial. Nesse caso, estaria relacionado precisamente com o Dia Internacional das, dos Povos Indígenas, que é o dia 9 de agosto mesmo. Então, coloquem, marquem nas suas agendas, seus calendários. Estaremos compartilhando o convite.
Gostaria de acrescentar que acho que seria importante nessa possibilidade que na Colômbia se regule e se controle a cooptação da institucionalidade nos espaços dessas extrativistas que vão chegando, porque, por exemplo, a governação, a municipalidade é suscetível a dar espaço à mineradora e não à população. Para nós é inconcebível como se demanda o Acordo 020, que protege e visa conservar a Mocoa como patrimônio biocultural. Então, não entendemos como a mesma institucionalidade está em contra da possibilidade de desenvolvimento dos povos e da conservação do seu território, das decisões que de forma autônoma deveria ter a comunidade para fazer isso. E o mesmo acontece com a consulta prévia. Virou uma ferramenta que não tem nada a ver com as decisões que a comunidade toma para que sejam respeitadas. Se vulnera a comunidade para que assine a consulta prévia. eh, e isso não tem valor. Eu acho que isso é importante e que alguma coisa deveria ser preciso na normativa para ter como comunidade. Obrigada. Sim, ouvimos sim. Obrigada pelo comentário sobre os bônus de carbono. Efetivamente, há muitos oportunistas que estão comprando a comunidades indígenas, a liderança corrupta das comunidades em troca dos bônus de carbono. É um discurso que leva a olhar como no norte global se percebe como nós vivemos isso aqui no sul global. É importante. São muitas temáticas, claro, mas acho que um dos elementos centrais é como de forma equitativa, equilibrar o fortalecimento da autonomia local e popular e o trabalho de incidência a nível internacional, em Bruxelas, em Nova York, e nas conferências das partes sobre biodiversidade e sobre meio ambiente. Muito obrigada pela oportunidade. Então, deixamos a Martita para o fechamento. Muito obrigada. Tem sido uma conversa muito produtiva. Obrigada, Pedro, pela sua generosidade. Essa é uma comunidade de muito carinho, de muito trabalho e de uma troca de trocar com o coração hoje sobre esses grandes desafios, mas também nas esperanças das comunidades como Fios de Vida ou a comunidade Edison e outras comunidades que resistem da criatividade, da ecoespiritualidade. Continuamos na caminhada e até o próximo webinar. Um grande abraço para todos e todas.